Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou estudar mais um texto do Freud, Recordar, Repetir e Elaborar, de 1914. Então, bora lá? Bom, gente, eu queria começar falando que esse texto ele tem mais de uma tradução, né, de título, e na versão da autêntica o nome tá assim: Lembrar, Repetir e Perlaborar. Então, é um texto de 1914 e ele é muito importante para a prática clínica, né? Eu acho que vai ser muito interessante de ser estudado aqui. É muito bom voltar a ler esses textos assim, muda bastante a. Cada vez que a gente lê é um texto diferente, né? Mas então, bora lá. O Freud vai começar dizendo que lá nos primórdios da psicanálise, na época do Breuer, que eles usavam a hipnose, eles prestavam muita atenção na formação do sintoma e por meio da hipnose eles queriam que a pessoa revivesse aquele trauma, né? Lembrasse e tivesse uma descarga ali de sentimentos, desses sentimentos que estavam reprimidos, né? Que é o que eles chamam de abreação. Então tinha essa ideia de catarse, né? Da pessoa liberar esses sentimentos ali na hipnose. E aí, só fazendo um parênteses e lembrando que a psicanálise começou justamente com as mulheres histéricas, né, que o Freud foi lá estudar junto com Charcot e que tinham esses sintomas no corpo, né, às vezes uma paralisia de uma perna, de um braço, ou não conseguiam falar, algum sintoma no corpo que não tinha uma explicação orgânica. E aí eles descobriram que, ao fazer a hipnose e quando a pessoa recordava dessa cena traumática, aquele sintoma desaparecia. Só que quando a histérica ali, né, saía da hipnose, o sintoma voltava. E então, voltando para o texto. A hipnose ela foi deixada de lado e eles passaram a inferir, a interpretar diante da associação livre dos pacientes. Eles iam tentando pontuar aquilo que eles não conseguiam lembrar, né? Eles comunicavam essas interpretações aos pacientes. Dessa forma, eles estavam buscando burlar a resistência. Eles mantiveram ali o foco nas formações de sintoma, mas eles deixaram a abreação nessa catarse de lado. E isso foi substituído pelo trabalho do paciente, do analisante, de superar as resistências. Então, ele mesmo superando isso de forma consciente. No texto, ele vai dizer que a técnica atual vai se contentar a estudar a superfície psíquica do paciente. Ele vai utilizar da interpretação para que as resistências sejam reconhecidas e para que elas se tornem conscientes. Então, recordar, o lembrar, significa voltar à situação anterior, que não é igual à atual vivida, e reparar ali e sentir o que estava acontecendo no momento. E aí a pessoa vai informando os processos psíquicos que estão ali envolvidos nessa situação, né? Nisso que ela lembrou. E o esquecimento das impressões, das cenas, das vivências que a gente tinha, geralmente tem a ver com um bloqueio dessas lembranças. E é muito interessante isso que ele pontua aqui no texto, né? Muitas vezes, quando se recorda, quando se lembra, os pacientes dizem: Nossa, eu sempre soube disso, mas eu nunca tinha pensado sobre isso. E é muito recorrente isso na clínica, a gente observa isso mesmo até hoje. Existem também alguns esquecimentos que eles são compensados por lembranças encobridoras. Então, essas lembranças, elas representam, por exemplo, a amnésia infantil da mesma forma que um sonho. Então, seria uma lembrança encobridora mesmo, uma lembrança que dá uma maquiada ali naquilo, sabe? Ele ainda vai pontuar que, principalmente na neurose obsessiva, vai existir uma dissolução dos nexos, das conexões, vai ter um isolamento dessa memória. E experiências da infância que não tiveram compreensão na época e que depois elas vão ter uma interpretação, podem ficar recalcadas. Aconteceu alguma coisa na infância que depois de adulto a gente percebe a importância daquilo, o que aquilo significa, mas ainda assim a gente não lembra, fica lá esquecida, né, recalcada. E muitas vezes esse tipo de conteúdo vai aparecer em sonhos, por exemplo.
Então, Freud reserva esse assunto para outro momento, ele não se aprofunda e ele continua falando sobre essas lembranças e o modo que elas vão aparecer, né? E ainda ele vai pontuar que, e esse é um ponto muito importante, assim, mesmo que o paciente não lembre desse conteúdo recalcado, ele vai atuar sobre ele. O que isso quer dizer? Mesmo não lembrando da cena traumática, o paciente, o analisante, ele vai atuar, ele vai fazer essa cena existir no momento real. Ele não vai reproduzir como lembrança, mas como ato. E ele vai repetir sem saber que repete. Então não vai ser consciente. O Freud ainda vai dizer que a resistência é só uma parcela da repetição. E a repetição é a transferência do passado esquecido, não só na relação com o médico, mas na relação com outras pessoas do convívio do analisante. E quanto maior for a resistência, com mais força o analisante vai atuar. O lembrar vai ser substituído pela atuação, né? Por colocar aquela cena em ato. Assim, as resistências que vão definir a ordem do que vai ser repetido. Porque é no passado, no arsenal do passado, Freud diz, que os pacientes vão buscar os recursos para lidar com a situação atual. Então, para se proteger daquela lembrança, eu vou voltar a me defender da forma que eu me defendi antes. Eu vou voltar naquele modo, porque é o modo que eu aprendi, é a solução que eu achei para lidar com isso. Então, eu vou repetir isso em ato. E para que se tenha uma continuidade do tratamento, o analista vai precisar ir tirando peça por peça dessa resistência. E aqui o Freud já vai dizer que ele enxerga ali que existe uma compulsão à repetição e que o analisante ele vai repetir os seus sintomas e as suas inibições. E que isso não se trata de trabalhar uma coisa histórica e ficar no passado, né? Às vezes, muitas vezes acreditam que a psicanálise só fica no passado, só fica no passado, e aqui o Freud é muito cirúrgico, assim, na pontuação que ele faz, que é, enquanto o paciente viver isso de forma real e atual, a gente vai precisar voltar ao passado. A gente vai precisar trabalhar com a recondução ao passado. Então, veja, é porque isso está atual, isso está sendo repetido. Não é à toa que a pessoa está fazendo isso e não é à toa que a gente volta para entender que leitura que a pessoa fez para achar essa solução para a vida dela, né? Normalmente, o paciente ele vai subestimar o próprio sintoma, vai se queixar da própria doença, é que o Freud chama neurose de doença, e ele adota a política de avestruz. Então, ele vai lá enfiar a cabeça na terra e não quer saber de nada. E o Freud vai dizer que ele precisa criar coragem. A doença, a neurose, essa repetição precisa ser um adversário digno, ele precisa reconhecer para alcançar a cura, né? Que aqui o Freud ainda fala muito disso, doença e cura. Ele acredita na cura da neurose. É assim que ele vai conseguir buscar algo valioso para aplicar na sua vida futura, que vai ter impacto na sua vida futura, que seria fazer as pazes com o conteúdo recalcado de alguma maneira. O Freud também vai pontuar que é bem possível que haja uma piora durante o tratamento, né? Que a pessoa fique repita mais, porque está acontecendo ali, está se aproximando desse conteúdo recalcado, né? Mas que isso é passageiro. Novamente, ele vai dizer que não se mata o inimigo que está ausente, ou que não está perto o suficiente. Então, preciso olhar, preciso ver, preciso estar perto para poder enfrentar. E muitas vezes a resistência pode aparecer numa fala, por exemplo, putz, era melhor ter deixado isso aí recalcado mesmo, não sei por que, que eu tô voltando nisso, não sei por que, que eu tô falando sobre isso, eu não quero. E aí Freud vai dizer que isso é uma maneira de resistir. E permanecer no prazer do sintoma. Um ponto muito interessante esse. Então, para que se evite danos ao paciente, ele vai dizer que é importante que essas repetições aconteçam no âmbito da análise, no setting analítico. E que não sem lutar contra as resistências, a pessoa possa lembrar antes de atuar na vida, que ela possa falar sobre isso ali em análise, esclarecer antes de colocar em ato. E ele pontua que o vínculo que se constrói ali na transferência tem uma importância justamente nisso. E aqui tem um ponto muito curioso, assim, que me chama atenção até, porque ele vai fazer uma recomendação. Ele vai dizer assim:
que é importante recomendar ao analisante que não tome nenhuma decisão importante durante o processo analítico. O que hoje é muito engraçado, assim, porque justamente as pessoas fazem a sessão de análise para quê? Para tomar decisão. Muitas vezes, antes de tomar uma decisão, elas vão para análise falar e tentar esclarecer para ver o que elas estão fazendo, né? E eu acho curioso que o Freud pontua aqui para que não tome nenhuma decisão enquanto você está em análise, não é o melhor momento. Mas eu entendo o ponto dele, é porque ele acreditava muito na cura, né? Ele queria que você se curasse antes de tomar as decisões. Hoje a gente enxerga isso um pouco diferente. E ele ainda fala que a gente não pode esquecer que o ser humano só vai aprender com os próprios erros. Só aprende com os erros da experiência própria. Ele ainda diz assim que tem vezes que não dá tempo de colocar as rédeas na transferência para evitar alguma coisa. Então pode ser que o paciente interrompa o tratamento, por exemplo, por uma resistência, por uma repetição. E ele até dá um exemplo no texto, um exemplo clínico, que eu vou falar aqui para vocês. Como exemplo extremo, posso citar o caso de uma senhora de idade mais avançada que repetidas vezes abandonava a casa e o marido, em estados confusionais, fugindo para um lugar qualquer, sem ter consciência do motivo de tal escapada. Ela veio ao meu tratamento com uma transferência carinhosa bem informada, aumentando-a de forma espantosamente rápida nos primeiros dias. E ao fim de uma semana, também escapou de mim, antes que eu tivesse tempo de lhe dizer algo que pudesse impedi-la de incorrer nessa repetição. E aqui, né, ele fala em uma semana porque ele atendia as pessoas antigamente todos os dias, né, só no domingo que ele não atendia. Foi um período bem curto ali, mas acho que é um exemplo que mostra como a pessoa atua a repetição, né? Aqui ela tá repetindo com o Freud o que ela faz com o marido e provavelmente ela faz com outras pessoas também. Então, diz da repetição dela, de uma solução que ela encontrou para uma situação que provavelmente ela viveu no passado e que não deu tempo, né, de ser analisado, de ser escutado e olhado ali nem pelo Freud não deu tempo, né, dele poder pontuar e ir construindo isso junto com ela. É um exemplo, eu achei bom trazer esse exemplo assim na íntegra para vocês terem uma ideia assim, né, mais esboçada ali do que ele está falando. Porque às vezes um exemplo clínico clarifica a mente, né? A gente entende um pouco melhor. Então, por isso que ele vai dizer que o principal recurso vai ser o manejo da transferência. O paciente precisa acreditar e dar valor ao tratamento. Assim, a neurose nervosa ela pode se transformar numa neurose de transferência, criando uma zona intermediária entre a doença e a vida, e uma transição da primeira para a segunda. Então, podendo tratar essas coisas ali na análise, no setting analítico, a gente vai poder transportar elas para a vida, né? Isso que a gente fica mais consciente e tal. E aí ele fala: eu poderia terminar o texto por aqui, porém, tem uma coisa importante que eu preciso falar. E assim, realmente, gente, prestem atenção agora. Ele vai dizer que a nomeação da resistência não significa a superação dela ou que ela vai sumir imediatamente. A gente precisa dar tempo ao analisante. Assim, ele vai poder se aprofundar nessa resistência que era desconhecida para ele e ele vai trabalhar em cima dela. Elaborar, perlaborar, né? Esse termo que ele vai ser atravessado por aquilo, vai precisar olhar para aquilo, entender, ele precisa de tempo para isso. Nós descobriremos, junto com o analisante, essas noções recalcadas que alimentam o sintoma dele, que alimentam a repetição, que alimentam as resistências. Olha isso! É preciso que o médico aceite esse percurso que não pode ser evitado nem acelerado. Se for possível se atentar a isso, também se poupará de achar que fracassou. Olha isso, gente! Que aqui ele está falando no texto de um amigo médico que falou: tô fazendo tudo certo, tô seguindo a técnica aqui, mas não está funcionando, meu paciente não está, o sintoma não está indo embora. E aí o Freud vai falar, porque você tem que dar tempo ao paciente, você tem que respeitar esse tempo dele elaborar, dele se atravessar pelas questões dele. Não vai ser de uma hora para outra. Gente, isso
É muito importante. Eu acho que todo mundo aqui tinha que parar agora, escrever num papel e colar na parede do consultório. E para lembrar disso, porque a gente precisa respeitar o tempo do analisante. E o nosso tempo também, na nossa própria análise, né? Isso não é sinônimo de fracasso. Ele ainda vai dizer que essa pode ser uma tarefa muito difícil para o analisante e também uma prova de paciência para o médico. Mas é a parte que tem uma influência mais transformadora no processo. E é isso que vai diferenciar a psicanálise dos tratamentos por sugestão. Bom, gente, é isso. Eu acho esse texto lindo, assim, foi muito bom reler e reestudar ele e poder falar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado aqui do modo que eu trouxe esse texto para vocês, que vocês possam refletir sobre ele, lembrar dele e, enfim, acho que é isso por hoje. Muito obrigada pela companhia. Se você ficou até agora aqui comigo, por favor, se inscrevam no canal e te vejo no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau.